Notícias. 12h43, é claro, você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, da apresentação desse aqui que vos fala, o paladino da notícia, Valmir Forteschi. Hoje eu vou entrevistar a doutora Andréa First, ela que é psicóloga e vai falar para nós um assunto muito importante, que é sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Então vamos lá, né? Boa tarde, doutora Andréa. Boa tarde, Valmir, tudo bem? Tudo bem. Doutora Andréa, vamos fazer primeiro uma pequena apresentação, uma breve apresentação, para que o nosso ouvinte lhe conheça, né? Ok. Então, sou psicóloga já, né, Valmir, aqui na cidade já há mais de 15 anos. Trabalho com casais, família, né? Eu sou formada, graduada em psicologia. Tenho pós-graduação em sistêmica, né? Sou formada em TRS, que é terapia relacional sistêmica também. Sou consteladora familiar, então já trabalho aí com a neurociência há algum tempo. E agora, recentemente, fui a São Paulo receber uma premiação, né? Que até teve uma cobertura da rádio aqui, foi muito legal, muito bacana. E essa premiação foi justamente mencionar, né, sobre essa questão do psicólogo conseguir alcançar mais visibilidade de uma forma ética, responsável, mas claro, né, ajudando sempre, pensando e focando sempre nos nossos clientes, porque a gente entende que quanto mais a gente se torna agentes de transformação, mais as pessoas se tornam melhores, né? Então não é só dinheiro, eu costumo dizer, é muito mais que isso. Então eu sou apaixonada aí pela profissão, como eu falei, já há mais de 15 anos trabalhando nessa área, e posso dizer para você assim que realmente é uma honra estar aqui hoje falando sobre isso, né? E infelizmente o tema é algo triste e ao mesmo tempo é algo que ajuda muito, né, se a gente tem um conhecimento maior, mas como eu disse, sou apaixonada por falar qualquer tema da psicologia aí que, né, brilha os olhos aí. Tenho certeza, doutora André, que para nós é muito importante, para mim e para o meu ouvinte, que é muito importante a sua participação, né, as suas colocações. Eu lembro que aqui no início a gente conversava nos bastidores e tu já estava me contando, né, o porquê do setembro amarelo e me explicando o porquê setembro amarelo. Quer contar para o meu ouvinte essa história? Sim. A história do Setembro Amarelo, né, ela surgiu nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos existiu o Mike, né, que é Mike M, o nome dele, né, tem que pesquisar lá quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história dele. E lá ele tinha um Mustang amarelo, inclusive, e ele cometeu suicídio com esse Mustang. E no dia do velório dele, né, os pais entregaram uns cardzinhos com uma faixa amarela para falar sobre essa questão do suicídio, da importância de ter um olhar diferenciado para algumas características. E a partir dali, então, surgiu o Setembro Amarelo e a gente, não vou dizer que a gente comemore, mas a gente acaba trabalhando em setembro essas questões voltadas, né, para o suicídio de uma forma mais intensa. Porém, o que a gente você trabalha com suicídio em setembro, né? A cada momento nós temos pessoas aí pensando ou realmente tendo, né, cometendo suicídio. Então é importante a gente ter esse olhar não só em setembro, mas em todos os outros meses, né? Dentro dessas questões, doutora, você que atende, né, e tem mesmo das questões das famílias, existe hoje, a nível de município, será, talvez não tenha esse conhecimento, né, algum controle para saber como é que está esse índice aqui em São Bento do Sul? Existe sim, né? Eu só não sei quem são as pessoas responsáveis no sentido assim de fazer essa medição, digamos assim, mas eu sei que existe todo um processo que tanto o CRAS quanto outras instituições trabalham, né? Que é voltada nessa questão de trazer esse conhecimento para as pessoas, para elas entenderem sobre a saúde mental, para entender também a questão de índice. Claro que isso não é divulgado em nenhum jornal, até porque assim, existe todo um sigilo em relação a isso, mas existe sim uma prevenção. Nós temos também o CVV aqui em São Bento que trabalha essa escuta, né, para ajudar essas pessoas que de repente estão pensando em suicídio para fazer a ligação e conversar com essas pessoas especializadas para poder fazer isso, que não é um profissional daí da área de psicologia, mas pode ser uma pessoa já treinada, especializada para fazer essa escuta mais acolhedora, né? Olha, e uma boa pergunta, uma dúvida talvez que esteja na cabeça de muitas pessoas que me surgiu agora. Por que esse tabu em falar sobre o suicídio, não poder divulgar, não poder falar?
Na verdade, assim, primeiro porque expõe todo o sistema familiar ali, né? Porque, assim, quando uma pessoa comete suicídio, a maioria das pessoas não deixam um aviso, um recado do porquê fizeram isso. Então, surgem aí muitas crenças, muitas questões relacionadas a isso, mas também existe todo esse cuidado com a família, né? Com o sistema familiar. Então, entende-se que quando uma pessoa comete o suicídio, tem que respaldar essa família, porque aí as pessoas podem começar a julgar, apontar, às vezes até se tornar violentas por questões como essa, né? Ah, porque vocês não foram bons pais e fizeram isso com o filho. E aí o filho foi lá e cometeu suicídio. Então é mais para preservar também o próprio sistema e a pessoa que faleceu, né? Porque querendo ou não, vai existir pessoas que vão falar para o bem, como vai existir pessoas que vão falar para o mal. E a gente vale lembrar, né, que essas questões mais psicológicas, elas têm todo um respaldo já aí de uma questão ética, sigilosa. Então existe aí um cuidado em relação a isso. Claro que a gente tem os índices, como você falou, né? Então aqui nós temos índices de mortes, né? Colocado, claro, eles não especificam o que é suicídio propriamente dito, mas a gente trabalha dentro de alguns índices aí pelo Ministério Público de Saúde, e a gente tem lá, hoje, se eu não me engano, está em 17 mil e alguma coisa, né, do índice de suicídios, né? Então, assim, depois, pós-Covid, teve um aumento muito grande aí dessa demanda, né? Porque muitas pessoas não sabem lidar com a solidão, não sabem lidar com a doença, fora, né, a tristeza de ficar isolado, perder entes queridos. Então, assim, são várias questões que aumentou aí o índice de morte nessa questão do suicídio, né? Doutor, eu sei que é difícil mensurar isso, mas o que leva uma pessoa, né, a desistir da vida, né? Tem pessoa, e tem a questão das crianças, dos adolescentes, às vezes nem começaram a vida ainda, mas o que leva uma pessoa a desistir disso? Tem como mensurar isso? Existe um estudo em cima disso? Existem vários estudos focados em cima da questão do suicídio. O que a gente precisa entender é que são vários os fatores, não é um só que leva, né, a cometer o suicídio. Mas esses fatores que a gente está falando, ele pode ser sistêmico, que aí a gente está se referindo ao sistema familiar, pai, mãe, tios, enfim. Pode ser por abuso, pode ser por perder alguém querido, não conseguir lidar com o luto. Pode ser vários os fatores, né, Fortesque, que leva a pessoa a cometer o próprio suicídio. A questão é que não tem como mensurar um em específico, né? A gente, claro, a gente fala da prevenção, de trabalhar focado em cima dessa prevenção, mas a gente também fala dessa questão de estar atento ao que está acontecendo no sistema todo. Porque às vezes tem os índices ali, tem os índices, não, desculpa, tem os indícios, né? Isso. Desse movimento, é que a pessoa, opa, não tá legal, tem alguma coisa acontecendo. E aí é importante a gente estar atento a isso, né? E o que seriam esses indícios, doutor? São vários também. São Mas assim, ó, por exemplo, vou Tem te algum dar um exemplo, uma coisa bem simples, né? simples, assim, né? Coisas que acontecem no dia a dia. A pessoa vai tendo mais dificuldade de estar com outras pessoas, vai preferindo estar num momento mais isolado, fala muito sobre morte, fala sobre essa questão de já ter cumprido o seu processo aqui, que não aguenta mais. Então são falas assim bem recorrentes dessa pessoa. Não é uma fala a cada uma vez por mês, são várias falas que a pessoa vem falando. Ela assiste, né, coisas mais voltadas a essa coisa mais tenebrosa. Uma coisa que eu esqueci de mencionar também, o bullying. O bullying também é um forte, né, dentro dessa questão, porque como você falou dos adolescentes, das crianças, Sim. o bullying ainda é no índice lá um dos maiores, né? Por quê? Porque a criança não consegue lidar com todas as transformações que está acontecendo. Na adolescência piora um pouquinho mais, né? Porque entra várias questões hormonais, entra a questão do próprio sistema não saber lidar, porque vamos combinar aqui, nós passamos pela adolescência, não sei como a gente passou, alguns Sim. mais conturbados, outros menos, mas a gente não aprendeu a lidar com tudo isso. Então, quando a gente se torna pais, né, automaticamente a gente também não vai saber lidar com o adolescente que está vindo ali. Fora as mudanças que estão acontecendo nesse processo, fora o momento que isso tudo está acontecendo, porque assim, muda muito, a tecnologia se exige mais, cada ano que passa existe uma cobrança maior em relação a alguma coisa, e aí fora essas questões que a gente está falando, de às vezes sofrer um bullying, às vezes não conseguir lidar, as pessoas estão muito à flor da pele, né, Valmir? Então, o que acontece? Ninguém mais respeita ninguém, entra muito nessa questão de eu vou fazer o meu, você que se vire. Então, essas situações acabam piorando ainda mais. E aí a pessoa começa a se isolar, começa a ficar mais triste,
começa a pensar mais nessa questão de morte, fala mais, verbaliza mais sobre isso, né? Entre outras coisas, por exemplo, tem gente que antes de cometer suicídio apresenta alguns sinais como se cortar, não que isso, né, só quem se corta acaba tendo, mas é um índice também que você tem que, é um indício, né, desculpa, que tem que ficar atento ali. Então são várias questõezinhas que a gente pode ficar mais alerta e no momento que a gente percebe fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. Já que você entrou nessa questão do corte, né, as pessoas ficarem se autoflagelando, e isso não tem uma idade, né? Parece que é meio geral. Isso, não tem idade, né? Claro que eu sempre costumo dizer que as crianças, quando elas são muito criança, elas não têm elas não conseguem mensurar esse processo. Então, até elas cometerem os primeiros cortes ali, elas entram no que a gente chama da famosa modinha, né? Então, assim, você vai ver que cada idade tem as suas modinhas. Tem a modinha lá do adesivo, depois tem a modinha do namorar, depois tem a modinha. Então, vai ter a modinha, inclusive, do se cortar, né? Que a pessoa não consegue, acaba linkando a dor do outro com a minha dor e a gente vai fazer o quê? Então vamos ver o que acontece. Vamos cortar aqui um pouco ali. Porém, algumas pessoas com idade e já com dificuldades mais psicológicas nessa área, né? Como a gente está falando de tristeza, de angústias, ela acaba indo por esse caminho. Por quê? Porque é uma dor imediata. Então, nesse momento, aquela dor, ela toma uma proporção maior no meu cérebro do que a dor que eu estou sentindo da angústia, de estar me sentindo sozinha, de estar me sentindo deslocada. E aí, nesse momento, a pessoa começa a se cortar constantemente para aliviar essa angústia que ela está sentindo. E a gente sabe que isso é só momentâneo, isso não vai melhorar, porque isso está aqui dentro da mente dessa pessoa. Ela precisa trabalhar essa mente para conseguir criar estratégias para não precisar ficar nesse caminho aí de se cortar. Por isso que algumas pessoas aparecem bem machucadas, já bem debilitadas, né, por essas questões. Outro ponto interessante, doutor André, é falar com o amigo ouvinte, explicar para eles que a nossa, algumas gerações atrás, umas duas ou três, né, geração para trás, o pessoal entendia que você procurar um psicólogo, você procurar um psiquiatra era louco, né? Tinha muito disso, mas é bom tirar esses tabu e explicar essas diferenças. Hoje, graças a Deus, parece que está diminuindo um pouco. Sim, está diminuindo, mas ainda tem. Ainda tem. Ainda tem bastante. Na verdade, assim, ó, as pessoas têm essa visão que o psicólogo vai tratar só o louco. Uhum. E eu não estou dizendo que não trata, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas então o psicólogo não trata louco? Não, ele trata, ele faz um processo terapêutico lá, mesmo a pessoa sendo louca ou não. Mas o que a gente precisa entender é que o psicólogo ele não está ali só para isso. Ele está ali para fazer um processo com você. Então, assim, esse processo vai depender de você, obviamente, né? E do psicólogo, do terapeuta, enfim. Mas o psicólogo, ele está ali para fazer você enxergar aquilo que está no teu inconsciente para você trazer para o consciente para resolver. Então, quando as pessoas têm essa visão, né, de que o psicólogo só vai tratar o louco, elas se travam para enxergar esse movimento. E automaticamente, não importa onde ela vá, ela vai ter essa trava e ela vai ter essa dificuldade. Por quê? Porque ela acha que essa pessoa não serve para ajudar ela. E ela não é louca. E veja, o que é loucura hoje, né, Valmir? Às vezes eu falo assim, o que mede isso, né? Claro que a gente está falando de loucura fugir de uma realidade, Sim. mas assim, hoje existem várias formas de pensar, cada um é único, cada um tem as suas crenças, cada um tem as suas limitações. A questão aqui é a gente entender que essa pessoa está ali para te auxiliar. Né? Ela não vai falar para você o que você tem que fazer, ela não vai mandar você fazer nada, até porque se fizer isso, fuja, né? Sim. Eu sempre costumo dizer fuja porque a gente tem o nosso papel ali dentro que é auxiliar você, ou seja, caminhar do seu lado e mostrar o processo. Você faz se você quiser, né? Claro que isso de uma forma ética, acolhedora, responsável, essa pessoa vai entendendo e vai fazendo as mudanças que ela acha que são pertinentes. Agora, existe ainda bastante tabu. Eu tenho, por exemplo, clientes meus que estacionam lá 2, 3 quadras para frente porque não querem ver, né, ser vistas indo no psicólogo e tá tudo bem, né? E vai chegar um momento que essa pessoa vai entender que aquilo não é mais necessário e vai fazer o processo dela, ou talvez nunca chegue e tá tudo bem, ela continua fazendo o processo. Isso nunca foi algo que prendeu alguém de fazer uma mudança. Porém, ainda existe essa crença e muitas pessoas não procuram por causa dessa crença. Porque o que leva a pessoa, muitas vezes, é o julgamento do outro, né? Às vezes nem é ela que pensa tudo isso, ela entende que ela precisa de um auxílio, mas é a pessoa que está próxima, né? Muitas vezes o marido,
um parente, alguma coisa assim, que fala assim, ah, tá louquinho? Então vai precisar de um médico, vai precisar de um psicólogo, vai lá no psicólogo, já que você tá louco, tá doidinho, né? E não é assim, Não é. né? A gente precisa cuidar disso, né? Não, e já é uma forma de bullying, né? Você não pode fazer esse tipo Sim. de coisa. É importante falar isso, explicar para o nosso amigo ouvinte, para você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você que é tutor, né? E que está cuidando de uma criança para entender isso. Às vezes a pessoa também fala, não vou levar meu filho no psicólogo porque não é louco. E não é questão da loucura, é uma questão de tratamento, é uma questão de ajuda nesse momento. E aí sim vai ajudar dentro do tema que nós estamos falando, que é com relação a essa questão da prevenção do suicídio, né, doutor? Com Qual que certeza. seriam os pontos mais fortes que a família pode observar e pode fazer e pode vigiar, porque tem que ser uma vigia constante, né? Uhum. Quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente sempre pede assim para os pais ficarem bem atentos ao que ela está vendo, como ela está interagindo com os outros, se ela interage com outras pessoas, porque muitas vezes ela vai, como eu falei, se ausentando de pessoas, né? E quando você vê, ela está trancada dentro do quarto. O que também não quer dizer que essa pessoa está tentando ou pensando em cometer o suicídio. Pode ser apenas uma parte, um período da fase onde ela está. Só que é importante a gente ter esse cuidado, né? Então, prestar Observar. atenção no que ela está assistindo, o que ela vem falando, como ela vem se comportando, até com as pessoas do sistema, da família, né? Porque ela apresenta alguns sinais, como eu falei. Por exemplo, a criança só chora, ela entra num estágio depressivo maior, né? E aí a pessoa fala, nossa, eu acho que ela está com depressão. Mas às vezes na própria fala da criança ou do adolescente, ele já vem trazendo algumas características de que, opa, estou pensando em cometer o suicídio, né? Então, às vezes os pais relatam lá, por exemplo, de pessoas que já perderam os filhos, que quando vão ver lá no computador, no celular, tinha vários vídeos de como cometer o suicídio, para ser mais efetivo, porque infelizmente, Fortes, que existe esse tipo de vídeo, né? Sério? Eles fuçam na internet, enfim, existem desafios que são, assim, não digo medonho, né? Mas na minha Abomináveis, né? visão, realmente é uma coisa muito ruim e existem pessoas que desafiam, né? Ó, se você fizer isso, vai acontecer isso e às vezes acontece de não voltar, né? Acontece lá, por exemplo, brincadeiras estúpidas como desafio na adolescência de você ficar parar de respirar. E aí pode acontecer numa dessa de você estar pendurado em algum lugar e realmente quebrar o pescoço, se machucar ou se enforcar, como já aconteceu vários casos, né? E a pessoa desmaia e com o próprio desmaio o peso do corpo acaba sufocando até a morte, né? Então, assim, é uma brincadeira idiota, como um desafio que leva a pessoa a, né? Por quê? Porque o adolescente ele tem essa questão da onipotência, de vamos se desafiar, vamos ver onde que tá, justamente essa questão do poder, né? De que nós conseguimos mais e vocês menos. E aí entra nesse viés aí, né? Que é bem complicado. É bem isso aí mesmo. E com relação à idade, o pessoal mais adulto também, tem os idosos, né? Não existe dentro Sim, os idosos, a grande maioria dos idosos, Fortes, que ele entra por questões diferenciadas, né? Então, assim, eu já não tenho mais um papel aqui, a minha vida, né? Eu já não tenho que cuidar de ninguém mais, agora eu não sirvo para nada. Então, ele vai verbalizando desse modo: poxa, eu sou imprestável, as pessoas que estão aqui já não gostam mais, eu tô dando trabalho, é melhor eu não estar aqui, entende? Ele já vai se sentindo um fardo, um peso, né? O que é bem comum na própria questão aqui da, da terceira idade, né, desse processo. Mas é importante a gente estar atento a isso também. Como é esse idoso, né, como ele está lidando com essas situações, o que ele vem verbalizando. Então, eu sempre procuro dizer assim, ó, que para melhorar tudo isso, a gente tem que ter uma comunicação muito clara, né? Muito clara e sempre muito aberta com as pessoas que estão passando pelo processo ali, para que a gente possa falar de uma forma fluida. Às vezes as pessoas falam assim, tem uma forma mais diferenciada ou alguma coisa. Não, gente. O bom e velho diálogo vai auxiliar muito nesse processo e seja claro, objetivo não estúpido, né? Se você não tem a capacidade para acolher essa pessoa nesse sofrimento, o ideal é que você terceirize, né? Por exemplo, alguém próximo do sistema, ou alguém que tenha mais esse feeling, esse cuidado, né? Porque a pessoa já está em sofrimento. E aí, se você já chega com 4 pedras na mão, a pessoa já não vai se abrir mais. Ela já vai se travar ali e naquele momento vai ficar mais difícil. E se não tiver ninguém, é aquilo que eu falo: procure CVV, procure um profissional da área de psicologia,
Ou às vezes até o próprio psiquiatra pode auxiliar, ele acaba receitando aqui a medicação, porém a gente precisa entender o quê? A medicação, ela vai auxiliar como uma boia, porém ela não vai fazer o processo para ele. Ele vai precisar buscar alguém para falar sobre a dor, para fazer o processo e passar dessa fase, né? Lembrando, doutora, que a psicóloga também, ou psicólogo, tem a questão do sigilo, que as pessoas têm muito medo de se abrir também. Isso. Assim, ó, uma coisa que às vezes eu escuto a pessoa falar assim, ó, termina a sessão e ela fala, mas você não vai contar nada para ninguém, né? E eu falo assim, ó, não, fica tranquila. Por quê? Porque o profissional, mesmo sendo uma criança ou adolescente, existe o sigilo para com aquele cliente ali. Claro que criança em situação de risco, adolescente em situação de risco, a gente menciona os pais e tal. Mas aí cabe por exemplo, eu dentro da minha abordagem deixo isso muito claro para a criança de uma forma lúdica, para o adolescente de uma forma diferenciada, mas eu verbalizo que se precisar, com certeza a gente vai chamar esse pai, essa mãe, e nós vamos conversar com eles em relação a tudo isso. Né? Por quê? Porque eu entendo que naquele momento essa pessoa não tem maturidade para resolver a situação e ela precisa do auxílio de um adulto para que possa fazer as intervenções necessárias para que não aconteça, né, o que a gente está falando aqui, que é o suicídio. Tá certo. 13 horas e 5 minutos, doutora. A nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo se foi. Eu quero agradecer a sua presença, puder deixar um contato para que, se alguém se sentiu tocado, né, e queira fazer um tratamento, é bom deixar um contato para entrar em contato contigo. Né? Sim, com certeza. Hoje pode entrar tanto pelas redes sociais, pelo meu Instagram, que é o psicoandreia_, ou pelo telefone, o 479-9650-7185. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a doutora Andréa Fürst-Tablet, que veio falar para nós sobre a importância aí do Setembro Amarelo, né? E esse tema muito importante, que é a prevenção do suicídio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que não é a primeira, não vai ser a última, né, aqui nos estúdios da Liberdade FM. Agradeço de coração mesmo. Vamos aqui fazer, antes de encerrar, eu quero já só fazer o registro das participações. Vamos aqui, que começou com a Rosália, grande abraço, o Castilho, José Vinharski, a Carla Hoffman, aqui a nossa presidente da Câmara de Vereadores, parabéns pela relevância do tema abordado. A Maris, que não perde, né? E o Joacir Santos também, boa tarde. Então o pessoal participou da live, um pouco mais atrasadinho, não sei o que deu hoje no nosso Facebook. É coisa do Facebook, mas está aí. O importante é que pegou, eu consegui fazer na transmissão, pegou certinho todo esse tema abordado pela doutora Andréia, e vai estar depois livre também lá no nosso canal do YouTube, para que as pessoas possam acessar mais tarde, né, e ouvir com calma esse tema tão importante. Tá, mais assim, ó, parabéns, excelente entrevista, pois por mais profissionais assim. Parabéns, equipe da Liberdade, ótima escolha. Muito obrigado, Maris. Então, com essa eu encerro. Um abraço aqui também para o nosso Boa tarde, Forte, nosso amigo Gomes, J. Gomes, está na escuta, Rádio Liberdade. Um abraço para você também, Malico, está na sintonia. E o Jurandir reclamando daquela rua, né, Jurandir? Não podemos esquecer. Mas, enfim, com essa eu encerro aqui o Liberdade Notícias. Você vai ficar agora com o Bola na Trave. E eu volto amanhã para falar, então, sobre a Câmara de Vereadores e trazer mais as notícias também aqui locais e dos bastidores. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Andréa, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço.